Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo do plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá início a 14ª sessão ordinária de 2018. E quem nos acompanha já sabe que as sessões acontecem todas as terças e quintas, sempre a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, são votados os requerimentos, indicações, moções e outros documentos, além do pinga-fogo, que é aquele momento em que os vereadores vão à tribuna para debater assuntos de interesse de toda a população. Já às quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados os projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Lembrando que você também pode acompanhar a sessão ao vivo através do portal câmarasjc.sp.gov.br e também através do nosso Facebook. E tudo o que acontece em tempo real você pode acompanhar pelo Twitter. Além disso, tudo o que acontece aqui na Câmara você pode acompanhar através do nosso canal do YouTube, as sessões plenárias e também a programação da TV Câmara. Nós vamos agora para um breve intervalo. Câmara de São José, a vida da cidade passa por aqui. Convoco o senhor secretário, vereador Sérgio Camargo, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes no plenário os seguintes vereadores: Juvenil Silvério, Renata Paiva, Amélia Naomi, Wagner Balieiro, Lino Bispo, Robertinho da Padaria, Juliana Fraga, Sérgio Camargo, Flávia Carvalho e Dr. Elton. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus e lembrando de todo o poder emana do povo, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informa a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspendendo a sessão por alguns instantes para organização de pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite também àqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, primeiro solicito a supressão da leitura das proposituras da pauta da noite de hoje, por ser de conhecimento de todos. Peço para adiar por uma sessão os seguintes processos. Processo de autoria da vereadora Dulce Rita, número 7733 de 2014, cujo projeto de lei é 185 de 2014. Também adiar por uma sessão o processo 5526-2017, PL 178-2017. De autoria do professor Calazans Camargo. E também adiar por uma sessão, de autoria da vereadora Dulce Rita, o processo 68 de 2018, PL 2 de 2018. E ainda, por uma sessão, de autoria do vereador Sérgio Camargo, o processo 996 de 2018, projeto de lei 34 de 2018. Senhor presidente, peço ainda para inclusão, para leitura e votação de 3 documentos: processo 3377, 2018, PL 129.
E do Poder Executivo, o processo 3674/2018, cujo o projeto de lei 127/2018, e de autoria do vereador Walter Hayashi, o processo 3671/2017, requerimento 959/2017. E para votação, redação final do processo 15684/2017, projeto de lei 453/2017, de autoria da vereadora Dulce Rita. E também para votação da mesa diretora, o processo 3409/2018, projeto de resolução número 1 de 2018. E ainda para leitura somente, o PL 130, processo 3678 de 2018. Obrigado, senhor presidente. O primeiro era o nome da... Com a palavra, vereador Petiti. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, a todos os presentes na Câmara Municipal, também aos funcionários. Queria pedir inversão de pauta. Inversão de pauta para quê? Ele quer inversão de pauta. Petite. Por qual motivo? Claro. Inversão de pauta de qual? De qual? Você quer o último? Nós pedimos. Questão de ordem, vereadora Dulce, Amélia Naomi. Boa noite a todas e a todos. Como já foi dito na sessão de terça-feira, nós teremos amanhã uma audiência pública do CONDEP, Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Então, seria bastante importante, estou pedindo aqui ao presidente, que a Câmara Municipal faça a filmagem desta audiência, porque virá vários defensores públicos, os defensores dos direitos humanos de São Paulo estarão aqui, a Defensoria Municipal, parece que 3 defensores públicos participarão dessa audiência, e é um registro importante, porque depois dessa fase, é a fase estadual, onde os municípios levam suas propostas e fazem essa atividade. Então, por isso, todos os vereadores estão convidados, como também a sociedade civil, né? Principalmente está aqui 2 cadeirantes, a pessoa com deficiência terá espaço e pode elaborar proposta, tanto para o município como para o governo do Estado e o governo federal, como a questão das mulheres, como a questão dos presos e tudo mais. Todas essas questões estão em aberto. As mulheres que lutam por creche faz parte, está dentro da política dos direitos humanos. Então, convido a todos e a todas, e que a gente possa, a Câmara, cobrir essa atividade. CONDEP, audiência pública às 18h30 na Câmara Municipal de São José dos Campos. Obrigada. Com a palavra, vereador Fernando Petiti. Voltando ao microfone, que eu fiz uma informação incompleta, eu estou pedindo inversão de pauta para a votação do processo 1438/2018. Com a palavra, vereador Calazans Camargo. Obrigado, senhor presidente. Eu queria lembrar que hoje, dia 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água, bem como dá-se prosseguimento ao 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília. Está acontecendo em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água. Há que se lembrar da água como um dos mais preciosos e limitados recursos naturais, essencial à vida, de domínio público, com valor econômico, cuja gestão necessita de planejamento e o uso de consciência, não sendo admissível o seu desperdício. Nós, inclusive, temos uma indicação
com relação ao afloramento de água, que está aparecendo ali já está há algum tempo, ali na Avenida Posidônio José de Freitas, do Urbanova. Nós estamos pedindo aí, diante da cena local, onde existe esse afloramento de água, aparente límpida, no canteiro central da Avenida Posidônio José de Freitas, na pista sentido centro-bairro, a cerca de 100 metros da rotatória para o condomínio Alphaville. Existe um afloramento da água límpida. Diante da cena local, que é sugestiva de um afloramento de nascente, ou pode ser também um rompimento de adutora da Sabesp. Torna-se patente a efetivação de medidas urgentes por parte do Poder Público. Nós estamos solicitando essas providências via indicação. Com a palavra, o vereador Marcão, da Academia. Boa noite a todos. Só para complementar o vereador Calazans Camargo, sobre a questão do Dia Mundial da Água, um dia importante, a gente não deixar de celebrar, de se conscientizar. Hoje eu estive lá no córrego do Senhorinha, onde eu estive numa nascente, uma das maiores nascentes do córrego, estive vendo lá, verificando, fiscalizando, uma nascente que já foi toda fechada, telada, protegida, e hoje estava lá depredada, cheio de sujeira, roupa, nos locais próximos com usuários de drogas, uma nascente que foi largada. Um local também que o Rio Senhorinha já teve mais de 300 nascentes soterradas. Então a gente tem que somar para essa luta. A partir de quando eu fui lá, detectei, já liguei para o secretário de manutenção da cidade, o Minoro, atento, já mandou a equipe para lá. Amanhã vai estar também uma nova equipe lá fazendo toda a limpeza, acolhendo lá o pessoal. Vai vir a Secretaria de Apoio Social, está indo mandando lá o pessoal também para acolher os usuários de droga que estão em torno do local. Então, fazer toda uma readequação no local para proteger aquela nascente de outras. Então, a gente tem que estar somando esforços, lutas, para a gente proteger um dos maiores bens que é a água. A água que ela faz parte de mais de 70% do corpo, é um bem natural, é um bem, a Terra, nosso planeta é formado pela maioria por água, então a gente tem que valorizar, esses dias são comemorativos, mas também de conscientização e somar juntos esforços com a população. Com a palavra, vereador José Dimas. Senhor presidente, apenas retificando, peço a inclusão para a leitura de dois documentos, de dois projetos de lei. O projeto de lei 3677 de 2018, PL 129, e também o processo 3678 de 2018, projeto de lei 130. Obrigado. Em votação, pedido verbal dos vereadores José Dimas, que pede supressão e adiamento, e do vereador Petiti, que pede a inversão de pauta. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, nobre presidente. Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Ciborgue que faça a leitura dos processos novos
e também daqueles que foram solicitados para leitura na noite de hoje. Processo número 3390/2018 é o projeto de lei número 113/2018, de autoria do vereador Dr. Elton, onde autoriza o Poder Executivo a declarar de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel situado na Praça Penelope Filho, número 3, Vila Zelfa, necessários à implantação do Parque Metropolitano da Vila Betânia. Processo número 3399/2018 é o projeto de decreto legislativo número 9/2018, de autoria do vereador Dr. Elton, onde concede a medalha Mérito Legislativo ao Colégio Poliedro. Comissões: Justiça, Rito Ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Processo número 3514/2018 é o projeto de lei número 118/2018, de autoria do vereador Fernando Petit, onde declara de utilidade pública municipal Atum, Tenda de Umbanda Mãe Maria. Comissão: Justiça, Rito Ordinário, prazo para emendas, 9 de 4 de 2018. Processo número 3515/2018 é o projeto de decreto legislativo número 10/2018, de autoria da vereadora Juliana Fraga, onde dispõe sobre a concessão de medalha Mérito Legislativo à Paróquia Imaculada Conceição, localizada no Distrito Eugênio de Melo, da Diocese de São José dos Campos, pelo Jubileu de Ouro em comemoração aos 50 anos de serviço prestado à comunidade joseense. Comissão: Justiça, Rito Ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Processo 3516 é o projeto de lei número 119/2018, de autoria do vereador Fernando Petit, onde autoriza o Poder Executivo a incluir como curso extracurricular o ensino de robótica na rede municipal de ensino de São José dos Campos. Comissão: Justiça e Educação, Rito Ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Processo número 3591/2018 é o projeto de lei número 120/2018, de autoria do vereador Roberto Deleven. Altera o artigo 11 da Lei 5097, 12 de setembro de 97, que estabelece definições e normas para vegetação de porte arbóreo no território urbano do município de São José e dá outras providências. Comissão: Justiça, Economia e Meio Ambiente, o rito ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Processo número 3600/2018 é o projeto de lei número 121/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, onde dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que trabalham com recuperação de carro, desmanches, autopeças, oficinas de carros, borracharias, material reciclado, sucatas e demais estabelecimentos que tenham depósito de pneus expostos ao tempo, de detetizarem o local contra a Aedes aegypti e de afixarem o certificado de garantia de serviço em local de fácil visibilidade e outras providências. Comissão: Justiça e Saúde, rito ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Processo 3620 de 2018 é o projeto de lei número 122/2018, de autoria dos vereadores Dulce Rita, onde autoriza o Poder Executivo a firmar tempo de cooperação com apicultores locais para a remoção de enxames de abelhas do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissão: Justiça, Saúde e Economia, o rito é ordinário, prazo para emenda, 9 de abril de 2018. Processo número 3624/2018 é o projeto de decreto legislativo número 11/2018, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, onde concede o título de cidadão joseense ao senhor Juvencio Ferreira Leite. Comissão: Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Processo número 3625/2018 é o projeto de lei número 123/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, onde denomina a viela localizada entre a rua Aníbal Lopes Simões, ao lado do número 135, e a rua Danilo Monteiro, ao lado do número 222, no Jardim Torrão de Ouro, de viela
Mário Luiz Congo. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Processo número 3626 de 2018 é o projeto de lei número 124/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, onde denomina a quadra de esportes do bairro Vila Adriana de quadra poliesportiva Igor Vinícius dos Santos Camargo. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emenda, 9 de abril de 2018. Processo número 3667/2018 é o projeto de lei número 125/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, onde autoriza o Poder Executivo a incluir o programa Jornal Estudantil na rede municipal de ensino de São José dos Campos. Comissões Justiça, Educação e Cultura, o rito ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Por enquanto, presidente, foram esses os projetos lidos na noite de hoje. Corrigindo uma errata do secretário, agradeço à mesa por estar presente e atuando aqui. O processo número 1 é o processo 3390/2018, é o projeto de lei número 113/2018, de autoria do vereador Dr. Elton. As comissões são Justiça, Economia e Meio Ambiente. O rito é ordinário e o prazo para emendas, dia 9 de abril de 2018. Agora, inclusão para leitura, conforme solicitação e já votado por todos os vereadores. É o processo número 3677/2018, é o projeto de lei número 129/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, onde denomina a Vila Cambuí de Via Isaúr de Pinho Nogueira. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Processo número 3678/2018, é o projeto de lei número 130/2018, autoria do vereador Juvenil Silvério, onde denomina a Rua 6, localizada no loteamento 7 Ville Altos de São José, de Rua Antônio José de Paulo. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 9 de abril de 2018. Inclusão para leitura e votação. É o processo número 3674/2018, projeto de lei 127/2018, de autoria do Poder Executivo, onde autoriza o município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar o termo de colaboração com a Associação Missionários da Santíssima Trindade, objetivando o desenvolvimento do Centro Educacional, Centro de Educação Infantil, Professora Maria Aparecida Segolin de Resende, no loteamento Pinheirinho dos Palmares 2, para atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade e da outras providências. Comissão Justiça, Economia e Educação, o rito é urgente e o prazo para emendas, dia 2 de abril de 2018. Foram estes os processos lidos conforme autorizado pelos vereadores, presidente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização de pauta. Reaberta a presente sessão, informo aos nobres vereadores que passaremos ao processo de votação. Apenas para registro, informo que o processo 3677/2018 foi distribuído à Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 9/4
de 2018. Dá abraço para Cezinha. Em votação, o processo 2126/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, nenhum voto contrário, presidente Ministério. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 2670/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente, nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 2671/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Vinícius Silvério. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 2672/2018. Informo a todos os vereadores que esse processo havia uma emenda e a emenda foi retirada pelo autor. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente. Aprovado por unanimidade. Processo número 1438/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente Vinícius Silvério. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Fernando Petit. Boa noite, presidente. Novamente, queria agradecer a todos os vereadores a votação unânime que denomina a Rua 14, do loteamento Sete Vila e Altos de São José, de Rua Célia Elizabeth Stelzer Alves e Meireles Gama. Queria falar um pouquinho do currículo da senhora. A senhora Célia era natural de São Paulo, capital, tendo residido por muitos anos na cidade de São José dos Campos. Graduou-se em Pedagogia pela Faculdade de Educação de Guaratinguetá em 1984, com complementação como orientador educacional em 1986. Pela Universidade de Guarulhos, cursou mestrado em Educação e Sociedade, Fundamentos e Teorização da Educação Escolar em 1998. Participou de diversos congressos e seminários na área educacional. Foi professor por mais de 20 anos e trabalhou nos diversos anos na Prefeitura de São José dos Campos, como professora no ensino fundamental. Professora do ensino médio, orientadora pedagógica e professora de medidas educacionais no curso de Pedagogia na Faculdade Maria Augusta, em Jacareí. Era viúva, deixou 2 filhos e a gente agradece porque foi uma professora que fez muita história em São José dos Campos. Novamente, muito obrigado e boa noite.
Em votação, o processo 7434/2017. Vereadores favoráveis. Esse processo possui uma emenda. Votaremos primeiro a emenda. Vereadores favoráveis à emenda número 1. Permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma votação, nenhuma manifestação contrária à emenda, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Petit. Volto aqui aos microfones, agradecer também a unanimidade nesse projeto, um projeto de autoria minha e da vereadora Dulce Rita, que agora São José dos Campos, a partir de hoje, é lógico que mais 15 dias para o prefeito sancionar o projeto de lei, que dá prioridade aos autistas nas filas em São José dos Campos. Uma solicitação feita por várias famílias de autistas, aqui temos a frente parlamentar também, que cuida desse assunto, criada pelo vereador Marcão da Academia, e a gente sabe, né, o dia a dia do autista ele tem que ter um controle, uma rigidez muito grande. Quando você encontra uma fila, né, grande, esse autista não pode ter a prioridade, às vezes nem o pai nem a mãe controla essa criança. Então, São José está de parabéns, imitando, né, copiando algumas cidades que já é realidade. E esse é o nosso futuro de dar prioridades a essas pessoas. Obrigado. Em votação, o processo 17248/2017. Esse processo possui uma emenda. Vereadores favoráveis à emenda número 1, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária ao processo. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 17249/2017. Esse processo possui uma emenda. Em votação, a emenda de número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente Vinícius Silvério. Em votação, processo 1691/2018. Autoria, nobre vereador José Dimas. Quero registrar nesse processo a presença aqui do senhor Guilherme de Almeida Rosa, ele que é supervisor de unidades de operações do CIEE. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo sempre a esta casa. Com a palavra, escrito no processo, o vereador José Dimas. Obrigado, senhor presidente, caros colegas vereadores. Apenas para mencionar, então, mais uma vez, agradecer a presença do senhor Guilherme de Almeida Rosa, que é o supervisor de unidade de operações aqui em São José dos Campos. Parabenizar também, teremos no final desse ano um evento fantástico, que é a Feira dos Estudantes, pela primeira vez numa cidade fora de uma capital, né? Ponte entre o saber e o fazer. O CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola, vai completar 40 anos em maio deste ano. E em reconhecimento ao trabalho realizado pelo Centro na captação e inserção dos jovens no mercado de trabalho, temos então a honra de colocar para votação o decreto legislativo que concede ao CIEE a medalha Cassiano Ricardo. Atualmente, a entidade é responsável pela geração de mais de 7.000 vagas de estágio e aprendizagem para estudantes do ensino médio, técnico e superior. Além de oferecer cursos, seminários e palestras gratuitamente, sempre buscando a preparação de jovens para enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Então, por essa missão, o CIEE é merecedor da medalha Cassiano Ricardo,
sempre concedida a pessoas e entidades que se destacam pela relevância dos serviços prestados à comunidade joseense. Dado a importância desse serviço, e aqui eu quero agradecer, na pessoa do Guilherme e todos os vereadores, eu peço para a votação desse projeto, e convidamos já para o dia que faz, exatamente o dia que faz 40 anos do CIE aqui em São José dos Campos, a presença dos vereadores para homenagear essa entidade que presta um serviço relevante para a nossa cidade. E, por último, quero passar um pequeno vídeo institucional que lembra um pouco do trabalho do CIE. Obrigado. O jovem de hoje é o médico de amanhã, o engenheiro, o administrador, o advogado, o professor, o governante, enfim, o profissional do futuro. Para ser bom na profissão, o jovem tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Uma oportunidade de iniciar sua profissionalização, de se aperfeiçoar, de construir sua autonomia, de exercer a cidadania. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIE, há mais de 50 anos encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Quero registrar em tempo que o processo 17249/2017, ele foi votado e não houve manifestação contrária. Portanto, foi aprovado por unanimidade o processo 17249/2017. Em votação, o processo 1691/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o vereador José Dimas. Aproveito para convidar a todos a homenagem que será prestada ao CIE no dia 30 de maio. Contamos com a presença, afinal de contas, todos nós, tá bom? Obrigado. Em votação, pedido de inclusão para votação dos processos 3674/2018, 15684/2017, 3409/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Vereadores favoráveis à inclusão para a votação desses processos, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores que o processo 3674/2018, ele possui prazo de emendas. Consulto aos nobres vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, presidente Juvenil Silvério.
Aprovado por unanimidade. Não, calma, Amélia, nem votou ainda. Não, Amélia, primeiro pediu antes. Você tá acelerada, Amélia, hoje. Não havendo manifestação, o processo 3674/2018 está em condições de ser votado. Em votação, o processo. Encaminhamento de votação, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu votarei favorável a esse projeto, por entender que é fundamental ali para os moradores do Pinheirinho a creche. Isso veio de um processo desde o início da construção daquele conjunto habitacional, que vieram de uma desapropriação bastante grande e estão agora tendo a oportunidade e o direito de ter a creche. Mas eu queria ressaltar aqui, a creche para aquela comunidade tem que ser de período integral, até porque a comunidade, as pessoas trabalham, as mulheres são arrimo de família, então é bastante importante pelo tamanho da creche, pela comunidade, que seja de período integral. Então, nós, do Partido dos Trabalhadores, abrimos mão do nosso prazo, considerando que essa questão é importantíssima para os moradores e para as mulheres do Pinheirinho. Quero parabenizar aqui a secretária de Educação, Cristine, por esse trabalho, não só desta creche implantada, mas também da escola que está se construindo lá no bairro Pinheirinho, uma escola de 1º ao 9º ano, sem dúvida é uma necessidade daquela comunidade e vai atender também as pessoas do bairro Vila Adriana, Pernambucano, o EMA 2 e o próprio Pinheirinho dos Palmares. Parabéns, secretária Cristine, pela atuação. Em votação, o processo 3674/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Quero registrar aqui a presença da senhora Elisângela Ferreira Paz, ela que é moradora da região lá do Putim e veio acompanhar essa votação do processo da creche do bairro Pinheirinho. Parabéns, Elisângela, sempre bem-vinda a esta casa. Consideração, vereador José Dimas. Solicito considerar o pedido de leitura e votação do processo 3377/2018, cujo PL é o 129/2018, tendo em vista que a numeração correta do processo é 3677/2018, PL 129/2018. Obrigado. Não, tá bom, era só correção que ele leu. 33. Ele leu 33. É 36. Está resolvido. Está resolvido já. Muito bem. Em votação, redação final ao processo 15684/2017. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3409/2018. Esse processo possui uma emenda que foi rejeitada pelas comissões. Inscrita para falar no processo, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, esse projeto é da Tribuna Livre. Eu fiz uma emenda colocando o horário da Tribuna Livre na quarta-feira das 18 às 19 horas, a pedido da comunidade, da sociedade civil organizada, que querem a Tribuna Livre, mas entende que este horário é o melhor horário para quem trabalha para utilizar o espaço da Câmara. Uma outra questão que eu levantei aqui na minha emenda, na emenda 1, também em relação aos dias, porque no projeto
coloca que vai ser 15 dias. O meu assessor, o advogado, doutor Carlos, levantou que, se for 15 dias, não será quarta, vai ter um dia que vai ser na quinta. O correto seria 14 dias. Então, por isso, fiz a emenda dos 14 dias. E ressaltando também que no projeto não fica claro se vai ser de 14 em 14 ou 15 em 15 dias, porque deixa aqui em aberto a questão dos feriados, que eu concordo, do ponto facultativo, que eu concordo, mas coloca aqui, se o plenário estiver com uma atividade oficial, a tribuna livre não acontecerá. Então, eu acho que deveria ter uma inversão nessa questão. Eu acho que, porque senão você pode ter agendas, mas aí você teria que trocar o auditório, porque, dependendo da situação, é possível negociar com os movimentos e fazer o auditório. Agora, do jeito que fica aqui, eu tenho certeza que, com você, Juvenil, dirigindo o processo, não vai usar as quarta-feiras da Tribuna Livre para uma atividade oficial, você entendeu? Mas, se ficar a lei desse jeito, isso pode acontecer. Então, nós não sabemos do que pode acontecer daqui a 10 anos. Né? Um presidente pode boicotar a Tribuna Livre desta forma. Então, por isso, fiz as duas emendas, uma emenda só com esses 3 artigos, colocando 14 dias, o outro ponto colocando o horário 18 horas e retirando essa questão, salvo hipótese, porque também deixa em aberto e a gente pode ter aí, infelizmente, tendo as manobras, porque você pode ter uma audiência aqui da água, você entendeu? Agora, se é o dia da Tribuna Livre, tem que ser preservado ou negociado antes. Essa é a minha questão, e lamento que as minhas emendas tenham sido rejeitadas pelas comissões, mas eu espero que tenha aqui uma melhor formulação para que esse projeto seja garantido, de fato, à Tribuna Livre. Apenas para registrar aos nobres pares e a quem nos assiste, esse processo foi sugerido em 1989. Ele nunca foi instituído nesta Casa de Leis. Por uma manifestação da comunidade, foi então feito esse processo e agora teremos a Tribuna Livre, conforme orientação e resolução regimental, toda quarta-feira, sempre às quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Sempre às quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Não é? Quarta sim, quarta não. Quarta sim, quarta não. E, além disso, poderá se inscrever qualquer pessoa, desde que tem um regulamento para essa inscrição, e eu espero, honestamente, que muita gente se inscreva, muita gente participe e possamos nós, aqui no plenário, mudar o regulamento para propiciar mais gente participar ainda. Então, vamos testar esse modelo, já que desde 1989 nunca houve, vamos testar esse modelo, em sendo sucesso, mudaremos e ampliaremos mais ainda as audiências com a população participando. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar Sua Excelência por estar pautando esse projeto na noite de hoje. Eu acho que, apesar do horário, das pessoas ter falado, da Amélia ter falado, é um avanço. Nós não tínhamos isso, passamos a ter. Como o senhor disse aqui, é um teste, né? Conforme for mudando, a gente também vai adequando a necessidade da comunidade, da população, e a partir de agora teremos aí a Tribuna Livre para que as pessoas possam se manifestar aqui nessa casa. Parabéns. Vereadora Amélia Naomi. Então, eu proponho que uma das comissões retire o 15 dias, então, para não ficar de quarta em quarta, ou 14, porque, senão, segundo o meu assessor Carlos, ele olhou, fez as contas pela folhinha, se você colocar 15 em 15, vai ter um 15 que vai dar quinta-feira. Então, para não dar esse
outra interpretação em relação à lei. E ressalta que estou registrando o pedido do... esqueci o nome, ele aqui... Cleison? É Cleison? Não sei. Mas ele é do Zap Zap, da rede social, do Facebook, pedindo o horário das 18 às 19. Não, isso eu registrando aqui sua presença e que a comunidade venha participar aqui. O horário. Em votação, o processo 3409/2018. Informo ainda que esse processo possui uma emenda que foi rejeitada pelas comissões e o prazo de emendas do processo é 3/4/2018. Consulta o plenário. Nenhuma manifestação, presidente Manisfério. Com nenhuma manifestação contrária, o processo está em condição de ser votado. Em votação, o processo 3409/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente Manisfério. Aprovado por unanimidade. Parabéns a esta edilidade que a partir de agora contará com a tribuna livre nesta casa, propiciando aos cidadãos voz e vez nesse plenário. Inscrito para falar no tempo do grande expediente, nobre vereadora Renata Paiva. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, funcionários dessa casa. Peço desculpas aí, sei que todos estão cansados, mas eu não poderia deixar de usar essa tribuna nessa noite para falar sobre o Dia Mundial da Água. Todos sabem do meu comprometimento com essa causa, em defesa da água, em defesa do nosso Rio Paraíba do Sul, e hoje é uma data que a gente precisa realmente refletir, né, sobre as condições que se encontram o nosso Rio Paraíba do Sul, né, e falar um pouco sobre os recursos hídricos e as políticas públicas que têm sido adotadas aí pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo país. Você sabia que o acesso à água potável segura e ao saneamento é um direito humano, um direito à vida e à dignidade humana? E isso está previsto e consolidado pela ONU. E que a dificuldade ao acesso ao saneamento nas diversas regiões do mundo fez com que esse tema fosse incluído no 8º Fórum Mundial da Água, que está acontecendo agora em Brasília. Infelizmente, esse tema nunca foi prioridade em nosso país, seja em nível nacional, seja em nível estadual, né? A água, a gente sabe que é um bem finito, e que todos nós dependemos dela para sobreviver, além dos demais usos, né, na produção de energia elétrica, na indústria, na agricultura, e em tantos outros usos. Agora, eu gostaria de recordar um pouquinho, né, daquilo que a gente vem realizando e trabalhando ao longo desses anos, né? Há mais de 10 anos eu venho defendendo aqui, sendo uma das lideranças, né, na defesa da bacia do Rio Paraíba do Sul. E tenho apresentado, e foi aprovado por essa Casa de Leis, inúmeros projetos importantíssimos para preservarmos esse recurso hídrico tão importante e tão escasso para todos nós. Eu fui autora de uma lei que estabelece a obrigatoriedade de hidrômetro individualizado aqui na nossa cidade, nos apartamentos, tanto para água quanto para gás, né? E segundo dados oficiais da Sabesp, depois que nós
aprovamos essa lei e ela passou a ser aplicada aqui no nosso município, a economia de água nas unidades de apartamentos, né, chegaram a 30% de economia. Então, você vê que é muito significativo, né? Uma medida simples, mas que, além de trazer justiça social, né, porque a pessoa, de fato, paga por aquilo que consome, ela também está minimizando conflitos dentro do próprio condomínio, entre moradores e síndico, né? E é claro que a pessoa, na hora de alugar, na hora de comprar, ela vai optar por aquele imóvel que tem o hidrômetro individualizado. Temos também outras leis que nós apresentamos e que foram aprovadas, como IPTU verde e pagamento por serviços ambientais, que incentiva o produtor de água, aquele que está lá no campo, que tem suas nascentes, que tem as suas reservas naturais, né, a preservá-la, né, para a gente ampliar aí a quantidade de água, né, nos afluentes, né, e no nosso Rio Paraíba do Sul, e também melhorar a qualidade da nossa água. Nós temos um programa que se iniciou na bacia em São Francisco Xavier, na bacia do Rio do Peixe, né, na microbacia do Ribeirão das Couves, né, contemplando aí dezenas de proprietários, né, de terra naquela região e que estão recebendo, né, por essa preservação, por essa conservação, por não utilizar, né, esse ambiente para a agricultura ou para a pecuária, e, com isso, contribuindo, né, com todos nós, observando, inclusive, que nós temos uma grande região de APA, de área de proteção ambiental, aqui no nosso município, né, de São José dos Campos, considerando aí que 70% do território do município é rural, e a maior parte da zona norte nossa é considerada uma região de cabeceira, uma região produtora de água, e que nós precisamos de políticas públicas cada vez maiores para poder preservar, né, as nossas nascentes, os nossos rios, né, que muitos deles estão contaminados com lançamento de esgoto, né, com poluição, e que a gente precisa realmente, através do nosso plano diretor e da lei de zoneamento e outros mecanismos, como agora o Plano Municipal de Mudanças Climáticas, que vai tratar de eventos extremos que nós temos cada vez com mais frequência acontecendo por todo o Brasil. São José dos Campos não é diferente, uma região com muita incidência, inclusive, de raios, né, além de muita enchente, né, nas cidades. As cidades não estão preparadas para isso, porque, infelizmente, falta planejamento, né, urbano, são as ocupações irregulares, são as áreas de riscos, são as ocupações em área de preservação permanente, enfim, a falta de política pública na recuperação das margens ciliares, né, dos nossos córregos, dos nossos rios, né, assim como o nosso principal rio, que é o Rio Paraíba do Sul. Falta investimento e falta política pública. Agora, lembrando, né, da crise que nós passamos no ano de 2000, né, uma grande crise, todos nós aqui lembramos disso, como ficou toda a região. Depois, em 2010, nós tivemos uma grande cheia, muitas das cidades ficaram debaixo d'água, porque nós sabemos que o clima ele é cíclico, né? Tanto tem períodos de seca como de cheia, né? E ele é sazonal. E aí enfrentamos, em 2014, 2015, novamente, um grande período de seca, onde nossos reservatórios, né, chegamos ao nível equivalente dos nossos reservatórios, somando aí os 4, a nossa caixa d'água principal, que é a represa de Paraibuna, o do Jaguari, de Santa Branca e do Funil, ao volume morto com -1, né? E também chegamos em janeiro de 2015, após já um período de chuvas, ainda com menos de 1%. Então, uma situação dramática que nós vivemos. O sistema Cantareira aqui na Grande São Paulo não era diferente, e outros reservatórios, como da região do Alto Tietê e outros, também vivendo o mesmo drama. Com isso,
nós já vínhamos trabalhando desde 2008 contra a transposição do do Jaguari para atender o sistema Cantareira, porque nós já tínhamos conhecimento dos estudos que estavam sendo elaborados pela empresa Cobrap naquela época. Sabíamos da intenção do governo do Estado de transpor do Jaguari para o sistema Cantareira, porque era o traçado mais curto, né, e mais barato para o governo do Estado, praticamente a custo zero, né, poucos quilômetros interligando aí, né, utilizando aí um dos nossos principais reservatórios, que é o Jaguari, e com isso atenderia aí mais de 10 milhões de pessoas na Grande São Paulo, desconsiderando totalmente que nós já temos a maior transposição do Rio Paraíba para a região do Rio de Janeiro. É considerada a maior transposição do Brasil. Por quê? Porque 2/3 das nossas águas iam todos os dias para atender a região do Rio de Janeiro, a região fluminense, percorrendo, inclusive, o estado de Minas Gerais e lançando no mar, lá na região de Campos de Goytacazes. Com isso, nós seríamos novamente sacrificados com uma segunda transposição para atender aí mais de 10 milhões de paulistas, além de toda a região de Campinas e Piracicaba. Nós sabemos que a região de Campinas e de Piracicaba vive um grande estresse hídrico, e, com isso, as indústrias estão sendo impedidas de se instalar naquela região, assim como também novos empreendimentos imobiliários não recebem licença por falta d'água. Nós sabemos que uma região sem água é uma região pobre, do ponto de vista estratégico. As empresas, as indústrias vão embora, os empregos, consequentemente, também passam a não existir. Uma região que tem água é uma região atrativa, né? Ela atrai novos investimentos, ela atrai novas indústrias, né? Ela traz novos empregos, né, para a região. E a região do Vale do Paraíba, ela foi obrigada a engolir essa transposição, porque, infelizmente, embora vocês sabem o quanto eu tenha lutado para que isso não acontecesse, inclusive tive apoio de vários municípios, tive apoio de vários deputados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, inclusive aqui do estado de São Paulo, mas na nossa região mesmo, nós tivemos uma participação muito aquém daquilo que nós precisávamos. Nós estivemos com uma marcha de vereadores aqui do Vale do Paraíba, inclusive aqui de São José dos Campos, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu estive com a vereadora Amélia, inclusive, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, estive por várias vezes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, estive na Agência Nacional de Águas por várias vezes, sentando com o secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais. Com isso, nós tivemos uma grande conquista através de um pacto que foi firmado. Ali foi um abraço simbólico que nós demos, e essa foto de baixo é a foto que eu estou com o presidente da Agência Nacional das Águas, junto com o secretário de Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas, e a representante do setor elétrico da bacia. E onde nós estabelecemos nessa reunião um pacto que foi revertido a prioridade da bacia, que antes era de produção de energia elétrica. Com isso, a gente tinha que mandar diariamente uma grande quantidade de água para o Rio de Janeiro, para produzir água e para atender o Rio de Janeiro. E, a partir desse dia, nós estabelecemos um pacto revertendo a prioridade da bacia para abastecimento humano. Com isso, dos 260 mil litros por segundo que nós mandávamos diariamente para o Rio de Janeiro, passou a ter um limite de 110 mil litros por segundo. E nós tivemos condições de ter uma reserva hídrica nos nossos reservatórios, né, principais, como Paraibuna e Jaguari, para que a gente pudesse enfrentar todo o período de estiagem numa condição melhor, né? Uma vez que, dentro de todos esses estudos que estavam sendo elaborados para levar
a interligação para o Cantareira. Em nenhum momento se discutiu as contrapartidas, em nenhum momento se discutiu as compensações ambientais, em nenhum momento se discutiu o preço da água, da outorga que seria cobrada, e em nenhum momento também se discutiu quais seriam os investimentos que o Rio Paraíba iria receber. Assim como também não se discutiu medidas de contingência numa crise hídrica de grande estiagem, como a que nós poderemos passar neste ano. E eu vou dizer o porquê que isso pode acontecer. Aqui nós temos a condição atual dos nossos reservatórios. Hoje, nós temos, diferentemente de quase um mês atrás, né, o Estado começou a bombar água para o Cantareira a partir do dia 3 de março deste ano, e no dia 21 de março, nós tínhamos 66,01% dos nossos reservatórios, situação do reservatório equivalente, ou seja, a soma de todos os nossos reservatórios. Hoje, um mês depois, 21 de abril, nós temos apenas 55,74%, ou seja, em 30 dias nós perdemos 10% da capacidade dos nossos reservatórios. E nós ainda não entramos no período de estiagem. Isso é muito grave. Muita gente pensa que porque choveu em grande quantidade nos últimos dias, que isso é o suficiente para a gente enfrentar um período de seca, de estiagem, que nós deveremos enfrentar nos próximos meses, né? Até novembro, pelo menos. Nós devemos chegar numa condição muito ruim, ainda levando em consideração que nós temos hoje a transposição para o sistema Cantareira, além do nosso compromisso com o Rio de Janeiro também. Porém, nós tivemos uma notícia essa semana que nos alegrou e muito. A Prefeitura de Igaratá, ela entrou na Justiça contra a transposição do Jaguari para o Cantareira, e conseguiu suspender o bombeamento, né, dessas águas que eram mandadas diariamente para atender toda a região metropolitana de São Paulo, cerca de 10 milhões de pessoas, mais a região metropolitana de Campinas e de Piracicaba. Com isso, por quê? Porque a Prefeitura de Igaratá, ela tem praticamente mais de 30% da cidade ocupada por essa intervenção. E não houve, por parte da Sabesp e do governo do Estado, nenhuma contrapartida para o município, sequer diante de todo o impacto social, ambiental e econômico que a cidade sofreu. E a Justiça entendeu que a Sabesp não fez, né, a lição de casa e, com isso, suspendeu, né, o bombeamento das águas do nosso reservatório Jaguari para o Cantareira. Nós não sabemos até quando isso deverá perdurar, mas a gente imagina que, nesse período, nós gostaríamos aí de conclamar aos nossos deputados estaduais, né, principalmente, e os federais, né, e toda a classe política da nossa região e lideranças civis organizadas, para que a gente pudesse, nesse momento de suspensão, fazer uma intervenção junto à Sabesp e ao governo do Estado, para que nós pudéssemos também, com essa negociação, receber as compensações e as contrapartidas que ainda não recebemos, né, e que está sendo a custo zero para o governo do Estado e para a Sabesp, né, que nós sabemos os interesses que a Sabesp tem nessa discussão. O próximo, por gentileza. Nós temos aqui, antes, por favor, o Miltinho. Isso. Aqui nós temos uma informação que eu gostaria aqui de demonstrar, por parte dessa casa, o nosso repúdio à Arcesp, que é a agência que trabalha com a Sabesp, que monitora a Sabesp. Ela
que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a ARCESP, ela decidiu criar um gatilho para reajustar automaticamente a tarifa de água e esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, quando houver, ouçam só o absurdo, uma variação anormal, ou seja, do consumo médio de água, como ocorreu durante a crise hídrica de 2014 e 2015. Ou seja, na prática, se a população reduzir muito o consumo e isso tiver um efeito negativo nas receitas da Sabesp, porque ela tem ações no mercado financeiro, entendeu? Na Bolsa de Valores, entendeu? E a conta de águas começar a cair, entendeu? O consumo de água, ela vai aplicar, além de multa, correção pela inflação. Olha que absurdo, gente. Entendeu? A gente é totalmente na contramão da história, né? Ao invés de incentivar, né, diante do quadro crítico que todos nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, com relação à água, né? Teria que incentivar aqueles que têm o uso consciente, aqueles que fazem o uso racional, aqueles que, né, conseguem fazer uma economia de água nas suas residências, nas indústrias, em todos os lugares. Ela quer, pelo contrário, penalizar, né? Uma lógica perversa, essa que a CESP e a Sabesp estão adotando, penalizando aquele que deveria ser, pelo contrário, né? Beneficiado com isso. Então, quero deixar aqui a nossa crítica e a nossa demonstração de repúdio, né, a essa conduta, né, totalmente arbitrária, inadequada e inconsequente da CESP e da Sabesp. E nós também sabemos que nós vivemos um cenário de crise e de incerteza. E também sabemos da necessidade de políticas públicas que possam garantir a oferta em quantidade e qualidade de água à população. Por isso, nós implementamos uma série de medidas ao longo do nosso mandato, né, através de programas, de projetos, de legislações, né, que pudessem realmente otimizar os escassos recursos hídricos que ainda nós temos disponíveis, preservá-lo, conservá-lo, recuperá-lo, né, para que a gente possa realmente ter uma condição melhor, né, e pedir, né, que nesse momento, né, de negociação, nós consigamos, no mínimo, um plano de contingência, porque se nós aqui no Vale do Paraíba não tivermos água, nós não conseguiremos mandar água para o Rio de Janeiro, né, para Minas Gerais, e nem tampouco para a Cantareira, porque se chove no Cantareira, chove aqui, se faz seca lá, faz seca aqui. As condições geográficas são as mesmas, né? E nós precisamos de um plano de contingência urgente para o Vale do Paraíba. E nem sequer uma adaptação nós temos, né? E isso é uma coisa assim muito grave. O que ainda falta fazer em políticas públicas, né? Fazendo uma reflexão aqui para finalizar o nosso tempo. Nós precisamos de políticas públicas que incentivem o uso racional de água, o reuso, o aproveitamento de água de chuva, o aumento da permeabilização do solo. Nós precisamos também da integração de planos regionais de ordenamento territorial. Não há integração entre os planos de bacia hidrográfica, plano metropolitano e plano diretor das cidades. Sequer um zoneamento ecológico nós temos desde que foi implementada a região metropolitana do Vale do Paraíba, que, na minha opinião, ela ainda não aconteceu. Ela só foi colocada no papel para poder viabilizar a transposição das águas do Paraíba para a região metropolitana de São Paulo. E também um plano municipal de mudanças climáticas que começou a ser discutido essa semana, importantíssimo, elaborando o plano de mitigação e adaptação à mudança do clima e suas consequências frente aos recursos hídricos, pois estamos vivenciando cada vez mais frequentes eventos extremos e as cidades não estão preparadas para essas situações, como enchentes, como eu falei agora há pouco, poluição dos rios, drenagem difusa, que infelizmente as pessoas jogam
né? Muita coisa ainda nas ruas, e isso tudo vai para a boca de lobo, vai para as águas pluviais, entupindo aí as redes, né? Isso trazendo, né, principalmente em grandes chuvas, grandes enchentes para a cidade, colocando em risco a vida das pessoas. Além da falta de planejamento, das ocupações irregulares, das áreas de riscos e da falta de investimento na recuperação das nossas matas ciliares. Nós vivemos há 2 anos atrás, no Carnaval, onde uma cidade como São José dos Campos ficou sem água, né, porque a atividade minerária clandestina ela ainda acontece a vistas grossas do governo do Estado, sem uma fiscalização adequada e eficiente, sem que possa cobrar daqueles que também fazem a atividade de forma irregulares, né, a recuperação pelos danos causados, né. Nós temos área de preservação permanente por todo o Rio Paraíba, totalmente invadidas, né, por essas atividades, né, criminosas, e a gente não vê, por parte do governo do Estado, uma ação efetiva, sequer para regularizar aquelas que estão trabalhando regularmente, inclusive na recuperação das cavas, né, e dos danos que eles têm trazido aí para a questão ambiental da nossa região. E cada vez mais aumentando aí o zoneamento minerário, né, do Vale do Paraíba. E sangrando cada vez mais com isso o nosso Rio Paraíba do Sul. Então, é isso que eu queria deixar aqui para todos vocês. Nós temos aqui na região, da região norte, principalmente no Rio do Peixe, 4.843 hectares de área de preservação permanente, né, dentro de todas essas nascentes e afluentes do Rio Paraíba. Porém, apenas desses quase 5.000 hectares, só 972 estão sendo recuperados. Os demais, a gente precisa buscar esforços, seja do governo do Estado, seja através da Agência Nacional de Água, seja através de outros fundos, para tentar preservar e recuperar aquilo que está degradado. Eu quero aqui agradecer a oportunidade. Termino meu prazo exatamente nesse instante, agradecendo a todos que nos ouviram e muito obrigada pela paciência. Eu quero registrar e agradecer aqui o apoio da mesa diretora que me alertou sobre um requerimento ainda que precisamos votar na noite de hoje. Em votação, o processo 3671/2017, requerimento 959/2017. Vereadores... 2018. Retificando. Processo 3671/2018. Requerimento 959/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, gostaria de agradecer. Um dos requerimentos é de minha autoria, que trata da filiação do deputado federal Flavinho, da Canção Nova, que estaremos realizando aqui no dia 2 de abril, às 18 horas, e convido os vereadores, as vereadoras e o público em geral para prestigiar esse importante acontecimento para a nossa cidade. Eu e o Flavinho fomos companheiros no PSB e agora estamos no PSC. Ele está se filiando. E a presença também, né, do deputado federal Gilberto Nascimento, que é o presidente estadual, e também do pastor Everaldo, que é o presidente nacional. As lideranças da Canção Nova, os vereadores, prefeitos e deputados do PSC, para fazermos aqui um evento realmente que mostre a importância que o deputado federal Flavinho tem no cenário nacional. Também aproveito a oportunidade, senhor presidente, para agradecer 2 deputados estaduais, o Caio França, do PSB, e o deputado Márcio Camargo, que, através de emendas parlamentares, deu uma contribuição muito boa para o GAC,
né? Um grande abraço para a presidente Rosemary Sanz, que presta um serviço extraordinário, né, para as nossas crianças com problema de câncer, né, crianças e adolescentes. Então, senhor presidente, era isso. Dia 2 de abril, 18 horas, aqui na Câmara, a filiação do deputado federal Flavinho no PSC. Solicito a prorrogação da sessão, senhor presidente, pelo tempo regimental aí. Em votação, pedido verbal do vereador Walter Hayashi. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente manifesta. Aprovado por unanimidade e a sessão, então, será prorrogada. Para falar no grande expediente, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro colocar que nós votamos agora há pouco a questão do projeto de autorização para o convênio de uma entidade para a administração do CEDIM, da nova creche lá no Pinheirinho dos Palmares, e lá no plano de trabalho está colocado que das vagas a serem oferecidas lá na nova creche do Pinheirinho, creche essa construída, iniciada no governo ainda do prefeito Carlinhos, teremos 694 vagas do período parcial e 51 apenas no período integral, muito pouco. Mas o que me chamou mais atenção foi que dessas 51 vagas do período integral, para berçário 1, berçário 2 e infantil 1, são apenas 9. É estranho, mas é só 9 vagas. Não é nenhuma sala, normalmente aí que a gente tem nas creches, que são com 15, 14, 12 crianças. Então, convém, e já fica o alerta aqui, que eu acho que é necessário discutir melhor a maneira como será ocupada a creche do Pinheirinho dos Palmares, porque fazer numa comunidade onde há uma grande necessidade de creche em período integral, você ofertar apenas 9 vagas de período integral para crianças de berçário e infantil 1, é algo muito ruim e que não vai atender àquilo que a comunidade necessita, como está ocorrendo com as outras creches que eram de projeto integral e acabaram tendo esse problema. Então, fica aqui o registro. Nós entendemos a necessidade e a urgência de termos uma entidade para administrar a creche, para que aquela creche comece a funcionar, que foi o objeto de votação, mas lamentar e solicitar que a Prefeitura possa mudar o plano de trabalho, pelo menos com relação a essas questões de vaga, porque apenas 9 vagas de período integral para berçário é uma quantia muito pequena num local que nós temos 1.461 famílias somente no Pinheirinho, além dos outros bairros ali do entorno que também irão utilizar essa escola. Muito ruim essa quantidade, fica aqui o registro, depois nós vamos falar na sessão de terça que vem um pouco sobre uma indicação e solicitando a ampliação de vagas de período integral naquele local. Por favor, Miltinho, eu tenho 2 assuntos rápidos para dizer. Um primeiro, eu vi a notícia sendo veiculada nessa semana, obviamente que a gente precisa pegar mais detalhes, mas vejo com bastante preocupação. Miltinho, por favor, se puder colocar ali os slides. Deixa eu dar uma batida aqui. Opa, não é esse não. Esse é o outro arquivo aí. Bem, se não tiver ali, a gente vai tocando aí. Não é esse não, esse aí foi da sessão passada. Né? Oi? Não está aí? Então, vamos falar sem apresentação mesmo. Então, foi uma falha técnica. Dizer da preocupação com relação a uma manifestação que eu vi do senhor prefeito em relação à questão do BRT. O BRT, que é um projeto que iniciou o projeto, que teve o projeto já sendo construído, que já tem um financiamento aprovado de 800 milhões, nós tivemos a notícia de que o prefeito estuda até, inclusive, abandonar o projeto.
Nós estamos falando de um financiamento de 800 milhões para investimentos em mobilidade urbana no município. Apareceu a alegada fala de que o projeto ele tem uma situação de não atender ao projeto que ele gostaria de fazer de melhorias viárias. O BRT ele foi um processo construído através de audiência pública. Nós tivemos 2 audiências públicas sobre esse assunto. O projeto foi apresentado para a população, falando da necessidade de implantar corredores exclusivos, vias exclusivas no sistema de transporte coletivo. Todas as cidades do tamanho de São José dos Campos, ou de cidades consideradas médias, de 500 mil a 1 milhão de habitantes, são cidades que hoje estão naquela definição de como ela vai priorizar o seu sistema de mobilidade urbana. E, na maioria das cidades, inclusive no mundo, e no Brasil até tem legislações sobre o assunto, está claro que há necessidade de você priorizar o transporte não motorizado e depois o transporte coletivo. Porque nós já sabemos, em regiões centrais, como é o caso de São José dos Campos, você não tem mais como ampliar vias. E os congestionamentos estão aumentando cada vez mais. No nosso município, nós temos de 20 a 30 mil veículos por ano sendo colocados. E não há malha viária que vá sustentar isso. Quando foi trabalhado a implantação do BRT, a proposta de implantação do BRT, que ultrapassa um governo, 2 governos, para ser feito, ele veio com a ideia de trabalhar a priorização do transporte não motorizado com a implantação de ciclovias e do transporte coletivo, fazer vias específicas para o transporte coletivo. E essas vias específicas não era simplesmente a obra para o ônibus andar em calha separada. Ele envolvia também toda uma mudança de como funcionaria o sistema do transporte coletivo, com embarques rápidos, pagamentos no ponto de ônibus, embarque em nível, igual como se fosse o sistema de pagamento do metrô e com embarque em nível. Por que disso? Porque o principal problema do sistema do BRT, o principal problema do transporte coletivo é a questão do tempo de viagem. Tempo de viagem. A maior reclamação de todo usuário do ônibus, em várias pesquisas que já foram realizadas, em primeiro lugar, tempo de viagem, depois tarifa e depois lotação. Mas, de longe, a questão do tempo de viagem. E a proposta do BRT, ele veio com essa proposta de utilizar de obras e projetos para diminuir o tempo de viagem em todas as regiões da cidade e com um valor de 800 milhões de reais, isso é possível de ser feito. Ah, tem discussão com relação ao projeto, quero mexer no projeto, tal. Mexa no projeto, faça as adequações, debata com a sociedade, mas não deixe perder o dinheiro. Aliás, dinheiro esse de financiamento que a prefeitura já está pagando. A prefeitura já está pagando. O próprio secretário de Finanças veio nas prestações de contas do município, já dizendo que tem que pagar os encargos de financiamento, R$1,5 milhão de reais só de encargos. Então, é necessário trabalhar esse processo. Por favor, Miltinho. Então, aí foi a notícia, então a gente já pode passar. Isso aí são maquetes. O BRT é um processo utilizado em diversas cidades do Brasil e da experiência que teve no Brasil espalhou-se para o mundo. E o que a gente tem que fazer? Trabalhar para que o transporte coletivo não participe do congestionamento. Aqui é uma foto ali da Avenida São João, na rotatória do Colinas, um dos gargalos que nós temos. O BRT ia atuar, inclusive, para tirar o ônibus do meio desse congestionamento. Nós precisamos dar confiabilidade no transporte coletivo. Pois não, pode passar. Então, a proposta pode debater o projeto à vontade, mas vamos continuar com essa política de priorizar o transporte coletivo, não deixar acabar com a possibilidade de termos esse recurso, que foi uma luta, uma conquista da cidade de ter esse recurso, e fazer essa obra que é necessária para o futuro de São José na questão de mobilidade. Pode passar. Por fim, quero aproveitar também o espaço para falar sobre a questão do Dia da Água. A vereadora Renata Paiva já explanou, tem aí um histórico de trabalho em relação a esse assunto. Aliás, com relação à transposição, nós tivemos até, inclusive, uma liminar dada no dia de hoje. Até teve a ação de um colega até conhecido do vereador José Dimas e nosso, lá da Prefeitura de Igaratá, onde foi suspensa a transposição, porque simplesmente a Sabesp
não fez as contrapartidas, os compromissos assumidos junto aos municípios afetados com relação à transposição. Então, se não contribuiu, nem fez a contrapartida da transposição, deixa aí uma preocupação muito grande quando nós tivermos que debater aqui a questão da ampliação da área de manancial, que envolve vários municípios, São José, Jacareí, Santa Isabel, Igaratá, Monteiro Lobato, onde tem um monte de várias outras contrapartidas que serão necessárias por parte do governo do Estado e que os nossos municípios terão que participar. Entre essas contrapartidas, minimamente a Sabesp teria que pegar nesses municípios todos e tratar a rede de esgoto. Quando a gente vê, por exemplo, que nenhum município de Santa Isabel que sequer tem rede de tratamento, sistema de tratamento de esgoto. Praticamente a cidade inteira sem tratamento de esgoto, e onde nós vamos ter esse problema. E, nesse dia que falamos sobre esse assunto, vi uma matéria aí sobre a questão da água, da transposição, que o Brasil, que hoje é o país com maior quantidade de água doce do mundo, 12% da água do mundo está aqui no Brasil, a gente vê que no desperdício e na maneira como está sendo trabalhado o processo de tratamento, captação, distribuição de água, o quanto o Brasil ainda tem um caminho longo a percorrer nessa questão de água. E hoje, vendo algumas notícias, vimos essa notícia aqui com relação à questão do Chile. E lá temos que trabalhar para não chegar nessa situação que o Chile chegou. O Chile hoje tem uma política onde até, inclusive, o rio lá tem dono. Rio, nascentes tem dono, né? É cobrado pela água. Isso no Brasil não acontece. O Brasil tem uma política onde a água ele é considerado um bem público, mas aqui a gente paga o quê? A distribuição, o tratamento, a coleta, todos os serviços de abastecimento e tratamento de água. Lá a água tem preço também. Além do sistema de distribuição, tem o preço à água. O que aconteceu? A água deixou de ser um bem social no Chile e nós estamos vendo famílias e cidades inteiras que estão sem direito à água porque não tem dinheiro para comprar água. Porque a água lá chega a custar quase o valor do mês de salário do trabalhador, da trabalhadora lá do Chile, né? Outro item importante a ser falado é com relação à questão do nosso contrato com a Sabesp. Nós estamos aqui falando da questão da água. Tem sido muito comum e tem sido várias vezes o debate aqui nesta casa, eu também tenho colocado várias vezes, uma situação que tem acontecido com certa frequência, que é a situação das estações de bombeamento de água da Sabesp, do município de São José. Por vandalismo, ou por falta de manutenção, ou por falta de cuidado mesmo. Nós temos vários locais no município de São José onde você tem 100% de coleta, 100% de tratamento conforme dados oficiais, mas quando você anda nos bairros da cidade, você vê que não está assim. Ora porque a estação de bombeamento não está funcionando, ora porque tem ligação de esgoto clandestino por falta de fiscalização da Prefeitura ou da Sabesp. Aqui mesmo, nessa questão aqui do Jardim São Vicente, que são fotos de hoje, por favor, volta uma foto, por favor, Mitinho. Aqui, por exemplo, aquele lado direito é o encontro de uma água limpa de uma nascente com um enorme despejo de rede de esgoto, isso ali perto do Jardim Motorama. Essa aqui não é nem no Piscinão, o Piscinão é ainda um pouco para frente, lá do Jardim São Vicente. Mas é um local onde você já tem coleta de esgoto e tratamento 100%, segundo os dados oficiais. Mas está acontecendo, está aqui, a olhos vistos. Pode passar, por favor, meu filho. Aí sim, aí é a galeria que sai lá de dentro daquele piscinão ali no Jardim São Vicente, que também tem muito esgoto sendo jogado sem tratamento nesse local. Por favor, a foto ainda lá do piscinão. Pode passar. São fotos aí mostrando esse local que é oficialmente 100% coletado, 100% tratado a rede de esgoto. Nós vamos novamente oficiar a Sabesp sobre esse assunto. Passando. Na semana retrasada, nós falamos do mesmo problema lá no Rio Comprido, onde, perto da Vila das Flores, também nós tivemos uma estação de bombeamento da Sabesp sem funcionar, jogando essa cachoeira de esgoto no Rio Comprido. A partir do momento que nós tivemos a denúncia, essa aí é a foto do Rio Comprido antes de chegar ao encontro com o esgoto que era lançado nele. Então, a água estava limpinha, mas quando encontrava com a parte do esgoto ali da Vila das Flores, poluía todo o rio. Pode passar. Né? Aqui, né, é uma foto
está no meio do mato lá, mas quando a estação de bombeamento não funciona, o esgoto encontrando com a água limpa que está ali do lado esquerdo, e quando depois arrumou a estação, como é que já fica no primeiro dia seguinte ao conserto da estação, né? E se mais alguns dias essa água fica clarinha quando você tem a estação de bombeamento arrumada, né? Essa situação da questão... Obrigado, Milton. Essa situação da questão das estações de bombeamento, nós colocamos aqui o exemplo do Jardim São Vicente e uma lá da Zona Sul. Mas se andarmos em todos os 4 cantos do município, nós vamos achar a estação de bombeamento sem funcionar, com rede de esgoto sendo lançada sem tratamento nos córregos e chegando no Rio Paraíba do Sul. Locais que oficialmente está com 100% colocado de coleta e 100% de tratamento. Então, é nosso trabalho enquanto vereador, enquanto fiscalização de um contrato que é do município de São José dos Campos, fazer com que, pelo menos, a Sabesp faça a sua parte na manutenção dessas estações elevatórias e trabalhe a interligação dos bairros que ainda não possuem coleta de esgoto, que nós temos vários ainda no nosso município, em praticamente todas as regiões do município. Mas hoje, um grande problema é essa situação da estrutura da Sabesp nessa rede toda, que tem a ligação com a estação de tratamento, mas que no meio do caminho, por várias vezes, por falta de manutenção ou por vandalismo, as estações de bombeamento deixam de funcionar e jogam esgoto nos córregos em várias partes de nossa cidade. Era isso que eu tinha para apresentar, senhor presidente. E dizer que, nesse Dia Mundial da Água, é um momento importante para a gente apresentar esses dados e dizer que é uma missão, enquanto Poder Legislativo, fazer com que a Sabesp cumpra um contrato que é com o município e com a nossa população para fazer, de fato, acontecer o 100% de água, 100% de esgoto coletado e tratado no município. Porque hoje isso não acontece na prática. Lamento a amnésia de alguns colegas que, em ano de eleição, esquece que o Pinheirinho foi entregue sem escola e sem creche, e a Prefeitura, em 2017, teve que construir uma escola provisória do primeiro ao 9º ano e também a creche daquele local. E também a amnésia é tão grande que esquece que foi secretário de transporte e o retrocesso no transporte vem de 4 anos atrás. Nada a mais vai tratar e está encerrada a sessão. Você acompanhou ao vivo a 14ª sessão ordinária de 2018. Lembrando que a íntegra desta sessão você pode conferir no nosso canal do YouTube. Fique agora com a nossa programação. Câmara de São José, a vida da cidade passa por aqui.